Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, um programa mais que especial nesta terça-feira. Afinal de contas, o gigante da informação está aniversariando, né, Jorge? Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. E não é todo dia que a gente faz aniversário, né, Ronaldo? Não. Só uma vez por ano ainda, né? E os inteligentes nascem sob o signo de Aquário. É, ainda bem, né? Ainda bem. Hoje, 3.5. Parece mais, mas é só 3.5 para minha felicidade. Mas virão muitos por aí, né, Jorge? Mas eu espero, né? Eu espero. 135 tá bom, né? Bem por aí. Então, tá certo. Quero viver muito. Vamos falar muito aí do que está acontecendo no mundão da bola de hoje. Vamos falar de Marília Atlético Clube. Afinal de contas, jogadores estão em fase de experiência, para não falar em testes, né? E tudo o que está acontecendo nesse mercado da bola também. Ao meu lado, como vocês já puderam ver, o aniversariante Jorge Luiz, que tem o destaque de hoje do Marília Atlético Clube. Bom, Ronaldo, em relação ao MAC, né, mais jogadores se apresentaram hoje para realizar o período de observação feito pelo técnico Ricardo Costa. Ontem eram 32, hoje pouco mais de 40 atletas, entre eles até 2 colombianos, inclusive. Ronaldo. Ah, é, Jorge? 2 colombianos. Tem informação de 2 colombianos também, né? Estão nesse período de observação. Mas o fato é, Ronaldo, que desses jogadores, 3 já assinaram um pré-contrato com o MAC, né? Então esses 3 já vão ficar em definitivo com o Marília, foram indicados pelo técnico Ricardo Costa. A gente até tinha já esses nomes ontem, mas como ainda não haviam assinado pré-contrato, né, foi pedido que nós não revelássemos os nomes. Mas hoje a gente vai trazer aqui as informações, né? O volante Cita Júnior, jogador de 23 anos, que estava no Taquaritinga o ano passado na Bezinha. Em 2017 defendeu a equipe do Noroeste. Também fez toda a sua base na Ponte Preta de 2013 a 2015. O atacante Lucas Souza, que foi o artilheiro da Inter de Bebedouro, também na Bezinha do ano passado, fez 8 gols, tem 20 anos. E o outro é o meia Helder, de 22 anos, também estava no Taquaritinga o ano passado. E a exemplo do Cita Júnior, tinham já acertado com a Matonense para jogar a Bezinha desse ano, Ronaldo. Sim. Só que a informação que a gente tem é que o que foi prometido não foi cumprido, e como eles ainda não tinham assinado o contrato, eles acabaram deixando o clube de Matão e vieram para acertar com o MAC. Daqui a pouco mais informações sobre esses 3 jogadores e esses primeiros dias de trabalho aí do técnico Ricardo Costa em observação dos atletas. E a chuva atrapalhou bastante, né, Jorge? Perdemos um dia aí, na verdade. Mas houve o treinamento, viu, Ronaldo? Houve o treinamento lá no campo do Otávio Simonaio, né, do Poliesportivo. Está sendo preparado aí o campo do Clube dos Bancários, né? Só que por conta das chuvas que tivemos aí nos últimos dias, caiu algumas árvores e tudo mais. O campo mesmo, para esse início de observação, será o Clube dos Bancários. Mas até que o gramado não esteja em condições, por enquanto, Otávio Simonaio, mas mesmo debaixo de fortes chuvas, o treinamento aconteceu. Essa primeira fase de observação do treinador maquiano. E dá para observar algum jogador debaixo desse tendel que teve de manhã? Olha, Ronaldo, na verdade, foram mais trabalhos físicos, né? Trabalho físico com bola e tudo mais. Acredito que entre amanhã e quinta-feira já teremos mais atividades mesmo com bola, né? Mais algo específico a esse respeito, né? Mas esse período de observação são muitos atletas nesse período com o técnico. É claro que alguns deles ficarão até o final de semana. A maioria será dispensada, né? Que não permanecerá. Para alguns ainda vão continuar em observação. É um processo até de certa maneira lento, né? E, claro, tem aquela situação dos jogadores que disputaram a Copinha pelo MAC e podem entrar naquela listagem B, né? Que a gente fala, além daqueles 26 nomes que são exigidos pela federação, uma listagem B com jogadores que têm um vínculo de base com o clube, tenham disputado uma competição oficial. Esses podem ser inscritos de forma ilimitada, mas é claro que em cada partida só se pode usar 5 deles. Então a gente vai discutir aí alguns dos nomes que estão presentes nesse começo de trabalho no Marília, para a gente saber também, dar nosso pitaco, se realmente podem ser úteis ou não para a Bezinha, né? No caso, os jogadores do Maquinho, tanto da Copa São Paulo
quanto aqueles que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. Tá certo. Vamos começando falando no dia 3, antes mandando um abraço para o Wilson Gino, que está nos acompanhando. O Kelvin Roberto tem um programão na Rádio 950, também está mandando um abraço a mim e a você, Jorge. A Sueli Aires Costa, grande Sueli Aparecida, nos vendo. Quem mais que está aqui? Bom, a gente vai falando decorrer. O Ronei Rodrigues da Silva, Ronei de Presidente Prudente, dá um alô para nós aqui. Obrigado, Ronei. Pessoal de Prudente, legal. Muita gente nos acompanhando aqui, né? Obrigado mesmo pela audiência via Facebook. Ô Jorge, eu não sei porquê, mas tem muita gente que não pode ouvir falar, não vou falar o nome da cidade, obviamente, que não é a cidade, é o time do Olímpia. Né? A turma está tendo uma certa aversão com o Olímpia e, sinceramente, eu ainda não sei o porquê. Ontem eu estava de regresso com o treinador do Marília, que eu dei carona para ele vir até o nosso programa, e na volta ele comentou também que não quer saber de Olímpia, que se recebesse convite de Olímpia jamais aceitaria. E agora eu vejo que as coisas estão se estreitando em relação ao time, em relação a fatos ruins, por exemplo. Olha, o Olímpia recebeu o Taboão da Serra no último domingo, em jogo pela 6ª rodada da 3 do Paulista, e empatou em 1-1. Lanterna, o Olímpia conquistou seu primeiro ponto na competição graças ao resultado. Mas o presidente da equipe, Antônio Delamodani, é isso, Jorge? Delomodami. É o Nequinha, né? Que eles, acho que é Niquinha, né? Conhecido como Niquinha. Ele não tinha muito o que comemorar após o apito final. Irritado, o dirigente cobrou a arbitragem após a partida. Segundo a súmula no site da Federação Paulista de Futebol, aspas, a equipe de arbitragem foi ofendida pelo presidente da equipe do Olímpia Futebol Clube, senhor Antônio Delamodani, que proferiu as seguintes palavras: seus vagabundos, seu bandeira de merda, um dia vai morrer árbitro aqui. Após o ocorrido, né, continuamos entre aspas aqui, após o ocorrido com a equipe de arbitragem já no vestiário, o mesmo adentrou as dependências do vestiário da arbitragem e, contido por 2 pessoas não identificadas e o fiscal da Federação Paulista de Futebol, prosseguiu com as ameaças, desta vez diretamente ao árbitro assistente número 1, senhor Claudemir Donizete Gonçalves da Silva, seu filho da P. Já é a 2ª vez que você vem aqui prejudicar a gente. Já avisei o Edilson, né, Corona, que um dia vão matar árbitro aqui. Vai contratar uns 50 negros aqui da vila para matar o árbitro qualquer dia. A todo instante que insultava e ofendia, ele era contido por 2 pessoas não identificadas, registra o documento. Ex-auxiliar Edilson Corona é o atual presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Quer dizer, a coisa está feia mesmo envolvendo o pessoal lá em Olímpia. As informações até que a gente tem que o Olímpia está numa situação financeira bem drástica e que é certo que será rebaixado, né? Me parece que até montou a equipe só para não dar WO e vai disputar a Série A3, está disputando a Série A3 apenas para poder entrar em campo. O presidente, né, o Antônio Delomodami, né, que é conhecido como Niquinha, ele já tem uma antipatia com vários dos treinadores, né? Vários treinadores do interior, inclusive o Betão Alcântara. Sim. Você lembra quando esteve aqui no programa? Sim, até o Betão ainda se conteve um pouco ainda para falar certas coisas, mas ele mesmo deixou claro aqui que não voltará jamais a trabalhar no Olímpia com esse presidente no comando do clube, né? Então, realmente é uma figura muito polêmica no futebol e que ainda pensa que está no futebol da década de 80, 90, 70, no interior paulista, onde você ganha jogos ameaçando, né? Na base da ameaça, da intimidação.
Isso funcionava, infelizmente era uma tônica, né? Isso funcionava até mesmo em Marília, a gente tem relatos disso, né? De que muitos árbitros tinham medo de vir para a cidade. O Bosquilha, por exemplo, vinha armado, ele apitava com o revólver na cintura. Então essas... Dulcílio Vanderlei Bosquilha. Sim, essas histórias que muitas vezes a gente acha que é folclore, não são. E ainda há dirigentes com essa mentalidade, né, de que pode ganhar o jogo na intimidação, na pressão, na ameaça, vai ser punido, pode ter certeza, vai ter uma punição aí bem severa por parte da Federação Paulista, que pelo menos nesse sentido costuma ser bem rigoroso com quem ofende ou até mesmo agride os seus árbitros. Então acho que vai haver consequências para o presidente do Olímpia, mas volto a dizer, eu acho que é um clube, pelas informações que nós temos, que já está mesmo fadado ao rebaixamento, mesmo com o campeonato ainda no início. É interessante que ele confirma realmente que ameaçou de alguma maneira, mas fala que não ameaçou de morte, não. Falou até outras besteiras também, ele disse que tinha que árbitro apanhar de cinta para aprender igual criança, quando apanhava de cinta aprendia, quer dizer, ainda para piorar a coisa, ele disse assim, né, nos aspas também, eu sou uma pessoa benquista aqui em Olímpia, sou presidente da Câmara de Vereadores, tenho responsabilidade demais para falar uma coisa dessas, acrescentou. Talvez lá ele seja rei mesmo, né? Pode Talvez ser, lá ele né? mande e desmande, mas não é bem assim que funciona na Federação Paulista no interior. Uns são respeitados, outros são temidos, é diferente, né? Bem diferente também, né? Uhum. Só aproveitar, Ronaldo, mandar um abraço aqui para o Adriano Silvestre, está acompanhando nosso programa, nosso amigo de imprensa, o Alex Silva, está dando parabéns a mim aqui, né? Muitas felicidades, um profissional excelente, obrigado Alex, obrigado pela minha audiência também, o Matheus Dassan já está conosco, me dando os parabéns também, nosso amigo de imprensa Thiago Giroldo, Bruno Pereira, o Aleph Rafael... quem mais aqui? O Vinícius Ferreira e o Guilherme Gonçalves Michele. Obrigado mesmo ao pessoal que está aí participando conosco via redes sociais. O Alex Silva está falando, parabéns Jorge, muitas felicidades, um profissional de excelente qualidade e um ser humano gigante. Quase 2 metros, né? Quase 2 metros, então normal. Obrigado, viu, Alex? Mandar um abraço também para o Vinícius Ferreira que está nos acompanhando. Bom, estamos tendo jogos que começaram agora há pouquinho, Jorge, pela Liga dos Campeões da Europa. Enfim, a Liga dos Campeões voltou à tona, né? Depois de fase oitavas de final, né? Já fase oitavas de final. Estamos tendo o jogo hoje Manchester United e PSG, o PSG sem o Neymar. E os jogos começaram às 6 da tarde, né? Então, quase 15 minutos de partida. Estão jogando Manchester United e PSG e o Roma enfrentando o Porto. Esses são os 2 jogos pela Liga dos Campeões da Europa. Hoje teremos Sul-Americano envolvendo o Santos, Jorge. Daqui a pouco também, 7h15, o Santos joga no Uruguai contra o River Plate, né? O River Plate do Uruguai. Rodada de meio de semana, né? O Corinthians joga quinta-feira contra o Racing lá na Argentina, também pela Sul-Americana. Aqui no Itaquera, não é, Jorge? Hã? Não é em Itaquera o jogo? Agora me fugiu. Deve estar aí no calendário da Sul-Americana. Eu sei que o São Paulo... Na verdade, assim, ontem jogou o Palmeiras pelo Paulista, hoje o Santos pela Sul-Americana, amanhã o São Paulo pela Libertadores e na quinta, Corinthians pela Sul-Americana, né? Os 4 grandes em dias alternados aí também em competições diferentes. Hoje teremos também pela Libertadores da América, outro brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta o Danúbio do Uruguai. No primeiro jogo, empate de 2-2, esse time do Danúbio é muito ruim, Jorge. Mas tem que tomar cuidado, Ronaldo. Essa história de muito ruim, a gente acha que esse time é muito ruim, não tem como perder, o mata-mata prega peças. Eu sempre digo, se você joga com a maioria dos times sul-americanos um campeonato de pontos corridos, dificilmente haverá uma zebra. Agora, a partir do momento que você joga um mata-mata, que é essa fase agora pré-Libertadores, a zebra costuma passear e passear bastante. Então, já o Talheres mesmo, 15º colocado no Campeonato Argentino, praticamente tem a sua situação encaminhada para a próxima fase, eliminando o São Paulo. Então, não dá para brincar, mesmo sendo o Danúbio, porque de repente faz 1-0, Ronaldo, aí se segura lá atrás, não consegue fazer, a torcida fica pressionando para fazer o gol, não faz e aí acaba sendo eliminado. Então, eu prefiro tomar uma certa cautela nesse assunto aí, porque o que parece encaminhado muitas vezes ele acaba se tornando mais difícil. Hoje teremos também o Barcelona do Equador enfrentando o Defensor do Uruguai. No primeiro jogo o Barcelona venceu por 2-1 e o Independiente da Colômbia pega o Palestino no primeiro jogo, deu empate de 1-1.
Nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Na volta vamos falar rapidinho dos principais times de São Paulo e tudo sobre Marília Atlético Clube e suas primeiras caras novas. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias. Porque e aqui, a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos começar falando dos principais times de São Paulo, começando com o Palmeiras, que jogou ontem e venceu, né? Que realmente está fazendo por valer sua melhor condição de melhor time do Campeonato Paulista e também, quiçá, do Brasileiro, mas venceu ontem por 2-0 o Bragantino com uma certa tranquilidade, né, Jorge? Natural até, ainda mais com um tempo, né, de praticamente uma semana de preparação só para esse jogo, né? Porque não tivemos, o Palmeiras não jogou no meio de semana passado e não jogou nem no sábado nem no domingo, né? Então teve muito tempo para se preparar, para condicionar melhor a questão física dos atletas. É fato, Ronaldo, que quando o Palmeiras estiver aí numa questão física já perto do ideal, os times do interior que costumam aprontar, têm aprontado nesse início de temporada, vão ter cada vez menos sucesso por conta disso, né? Então, qualidade o Palmeiras tem aos montes, venceu ontem o Bragantino. É claro que foi uma apresentação, talvez tenha sido o melhor jogo do Dudu até agora, né? Fez um gol e participou muito bem do jogo. Mas o fato é que o Palmeiras é uma questão apenas de saber se vai ser o primeiro colocado geral ou não, porque é o que tudo indica. Aí a briga será com o Santos mesmo
para essa vaga, para essa classificação como o melhor primeiro colocado da primeira fase, né? Que garante algumas vantagens, né? No caso aí de definir o segundo confronto em casa. Mas que o Palmeiras, Santos, São Paulo e até mesmo o Corinthians, mesmo hoje não estando no G2 do seu grupo, vão se classificar para a próxima fase e aí talvez aquele com a melhor campanha que possa fazer o segundo jogo em casa tenha uma pequena vantagem aí nos possíveis confrontos que teremos entre os grandes a partir das semifinais. E o que está sendo tratado com muito cuidado lá no Palmeiras é a situação do Daverson, que pegou 6 jogos de suspensão, e esse período afastado dos gramados, Jorge, vai servir para ele passar algumas semanas para que o atleta busque uma melhora em seu comportamento e mostre para a comissão técnica do Palmeiras que tem como seguir no grupo sem prejudicar a equipe. O centroavante punido com 6 jogos por cuspir no corintiano Richard passa por um tratamento psicológico e recebeu um ultimato do técnico Luiz Felipe Scolari. Filipão disse o seguinte: se ele, Daverson, aprendeu alguma coisa, volta com o status que eu sempre dei a ele. Se não aprendeu, ele não volta não. Não adianta, chega. Se aprendeu, ok, dá uma chance, mas tem que ver se aprendeu. Temos 70 jogos no ano ainda e aí não vai dar. Depois vamos esperar as atitudes durante a semana e o mês, disse o Filipão, após essa vitória sobre o Bragantino por 2-0. Quer dizer, a paciência do Filipão com o Daverson acabou. Na verdade, Ronaldo, eu estava até conversando hoje com um amigo palmeirense sobre a questão do Daverson. Tem jogadores que se dá segunda, terceira chance, não, vou melhorar, vou parar com isso. Eu costumo dizer, Ronaldo, que tem determinados atletas que eles não conseguem mudar quem eles são, porque isso faz parte da personalidade. Isso aí nasce com a pessoa, a personalidade dela. Você lembra o Luiz Fabiano? Só fazer um exemplo, o Luiz Fabiano no São Paulo? Voltou agora para o São Paulo, agora está mais experiente. Não é mais tranquilo, está mais experiente, né? Está com mais de 30 anos, não vai ficar sendo expulso de bobeira. E volta e meia ele era expulso no São Paulo por conta de uma bobeira ou outra. Então, assim, eu sinceramente, nada contra o Daverson, mas eu não acredito que ele vai mudar. Ele pode ficar aí resguardado. Exatamente, ele pode ficar alguns jogos ali quietinho na dele, se não vão provocar ele, mas a partir do momento que vier algo grande e ele for provocado, Ronaldo, eu não acredito que ele vai segurar. O ano passado ele já teve 2 expulsões consecutivas, uma na Libertadores e, se eu não me engano, outra no Brasileiro, que o Filipão não gostou. Mas na ocasião, como o Palmeiras estava brigando por título na Libertadores e estava também na liderança do Brasileiro, a situação do Daverson ficou por panos quentes. Não é, ele tem esse jeito brincalhão, gosta de provocar os adversários e tudo mais. Foi dessa maneira encarado ano passado, porque era um clima de oba-oba no Palmeiras pelo título do Brasileiro, né? Dificilmente alguém tiraria o título, estava na semifinal ainda contra o Boca e tudo mais, né? Chegou até a semifinal as quartas da Copa do Brasil, então tudo ok. Agora, a partir do momento em que ele é expulso, não só pela questão da cusparada, é claro que é uma penalidade séria, né? Eu acho que você cuspir na cara de alguém, Ronaldo, eu acho que 6 jogos é o mínimo que ele deveria ter pegado mesmo, é o mínimo. Né? Isso daí, para mim, não é coisa de homem, você cuspir na cara do outro. Isso daí não é coisa de homem. E é mínimo mesmo, é mínimo 6 jogos, é a mínima. E eu falo assim, é claro que ainda ficou a rusga maior, até por parte do torcedor, porque o Palmeiras ainda perdeu aquele jogo. Se talvez tivesse ganhado, não sei o quê, né? Mas o Daverson é assim mesmo. Dessa vez não foi tratado como o Daverson é assim mesmo. Então eu não sei o que pode acontecer com o jogador daqui para frente, mas eu sinceramente acho que futuramente ele vai voltar a dar problema, porque faz parte do perfil dele. Minha mulher, Dona Conceição, sempre fala assim, quem é. Também acho que tem coisas que você não muda na pessoa. O presidente do Santos, o José Carlos Pérez, gosta de manter as possibilidades em aberto. Foi assim com as negociações pela continuidade de Dodô e de Gabigol, ambas mal sucedidas, e também dessa forma com os laterais Adriano, do Besiktas, da Turquia, e Jorge, do Mônaco, da França. As situações de ambos são muito difíceis, mas o mandatário não descarta os negócios.
O Adriano recebeu os salários atrasados do Besiktas, fato que complicou a rescisão contratual que o jogador pedia, enquanto o Mônaco pediu 3,5 milhões de euros, cerca de 14 milhões de reais, apenas pelo empréstimo do jogador que está na equipe B do Porto, valores fora de cogitação no Peixe. Além dos dois, o Pérez colocou outro nome na mira do clube, Felipe Jonathan, do Ceará. Olha, eu acho que no caso do Santos, Ronaldo, é claro que precisa de reforços, isso é fato, o Sampaoli também quer. Só que eu acho que nesse começo de temporada, Ronaldo, acho que você não vai conseguir trazer tudo aquilo que você quer. Pelo fato de o Santos não estar na Libertadores da América, eu acho que, por exemplo, as finais do Paulista em abril, né? Eu acho que você consegue levar esse time, pelo que vem jogando, você consegue levar o Santos numa disputa competitiva pelo título do Campeonato Paulista. Eu não acho nenhum absurdo o time do Santos ser campeão paulista. E talvez, já em abril, quando tiver as vésperas do Campeonato Brasileiro, que aí é um outro nível de competição, você, com a janela internacional próxima de ser reaberta, você vai novamente investir no mercado. Também não, eu não vejo a necessidade hoje do Santos já querer contratar todo mundo no começo do ano. Você pode ir aos poucos trazendo, né? Oportunidade de mercado, né? É diferente de outros clubes, né? Claro que o Palmeiras já está bem consolidado, já tinha uma base muito forte, manteve seus principais, trouxe mais alguns bons jogadores. Mas, por exemplo, quem está, na minha visão, numa situação de desespero, e não só pela questão dos resultados, é o São Paulo, que era um time que precisava contratar, vamos lá, 70%, 80% do time que viria para 2019, teve que contratar no primeiro mês. Porque você tem uma pré-Libertadores pela frente, é diferente. Quando você não tem, ou você já está numa fase de grupos que começa em março e que é bem diferente, você pode ter um tropeço aqui, outro ali, mas você tem chance de classificação e continuar na principal competição, você pode ainda, aos poucos, trazendo um ou outro jogador, reforçando aos poucos, não de uma vez, como o São Paulo fez, e precisava pelas circunstâncias. Então, acho que o Santos não precisa ter essa pressa. Acho que vai aparecer outras boas opções de mercado. É claro que também vai precisar ter o poder de barganha, né? Vai precisar ter a grana para competir com outros clubes. Mas eu acho que o Santos também não precisa entrar nesse desespero agora em querer reforçar todo o seu time já para a temporada completa de 2019. Palmeiras, o Santos que está atrás de um centroavante, buscou-se por Ricardo Oliveira, mas o Ricardo Oliveira tem contrato com o Atlético Mineiro. Chegou a conversar com o Raniel, né, do Cruzeiro. O Raniel pedindo 10 milhões de euros, também foi desconversado já. E o Pato que conversou com o Santos, mas ele tem que se desvincular do time chinês, né? Então, essa é a sina do Santos em busca de reforços, principalmente para o seu ataque. E temos amanhã o São Paulo, né, Jorge? Diante da equipe do Talleres, da Argentina. São Paulo que espera a força do seu torcedor para tentar reverter a situação ruim que se encontra. E o Kaká visitou o treino do São Paulo antes dessa decisão na Libertadores. Bom, Ronaldo, sobre o jogo contra o Talleres, eu volto a dizer o que eu falei na semana passada. São Paulo tem chance de classificar? Tem chance de classificar. Só que vai ter que ser um daqueles dias que o futebol prega as peças. Como assim você está querendo dizer, Jorge? O São Paulo até o momento não teve nenhuma grande partida. Nenhuma. Talvez as 2 primeiras rodadas do Paulista, que acabam enganando um pouco, mas não teve nenhum grande jogo. O São Paulo vai ter que fazer o que até agora não fez, num curto espaço de tempo. E vencer uma equipe que fez 2-0 no primeiro jogo. É muito difícil. O que vier para o São Paulo vai ser lucro, porque na pré-Libertadores, porque a tendência é ser eliminado. Só vai se classificar, na minha visão, se estiver naquele dia em que tudo dá certo para o São Paulo e nada dá certo para o Talleres. Fora isso, Ronaldo, não há a menor possibilidade do time argentino perder essa vaga. Eu sempre digo isso, pelo menos pelo que eu já assisti de Libertadores e Sul-Americana. Quando um time, seja ele argentino, uruguaio, paraguaio, principalmente esses que eu citei, colombiano, eles jogam em casa o primeiro jogo e vencem por dois gols de diferença, principalmente quando não tomam gols, pode ser o melhor time brasileiro que tiver, Ronaldo. É raro o fato de você reverter uma desvantagem como essa. Então, vai ser um negócio assim, se o São Paulo classificar diante do Talleres, vai ser
aquele jogo que talvez seja memorizado pelo torcedor tricolor por vários e vários anos. Porque se tudo transcorrer da maneira que vem ocorrendo no São Paulo ultimamente, a vaga vai ficar só para o ano que vem na Libertadores. E o Corinthians está desistindo do Lucão depois de conversar com a diretoria do São Paulo, Jorge. Diretoria não, com o departamento médico do São Paulo, porque ele fez uma artroscopia no joelho e ainda deve demorar 2 meses para se recuperar. Né? Ele não joga uma partida oficial desde o dia 3 de março do ano passado, ou seja, vai quase um ano. Não dá. Né? Não vale a pena você investir, mesmo que venha com custo baixo, não vale a pena, Ronaldo. O Corinthians também está a exemplo do Santos, né? Não tem Libertadores no meio do caminho, mas até por ter acertado recentemente com uma patrocinadora, né? Com um banco que está como patrocinador master, está tentando já trazer aí alguns jogadores que talvez, se não tivesse fechado com essa patrocinadora, esperaria um pouco mais para a chegada de alguns deles, né? Então, acho que no caso do Lucão aí, realmente é uma contratação de muito risco. É um atleta que já não tem um bom histórico de jogo, né? Pelo São Paulo, estava no futebol português e também já tem um recente histórico de lesões, onde já não atua há quase um ano, né? Então, acho que em meio a isso, o São Paulo não tem muito o que arriscar, o Corinthians não tem muito o que arriscar em relação ao Lucão. E o São Paulo perde dinheiro com essa informação também, porque daqui 2 meses ele termina o contrato com o São Paulo. Aí ele vai poder ir para o Corinthians de graça, porque agora o Corinthians ficaria com 60% e o São Paulo com 40% do passe. O Corinthians, daqui 2 meses, fica com 100%. Se realmente ele continuar no radar do clube ainda, é uma possibilidade. Só aproveitar, Ronaldo, mandar os abraços aqui para o Mauro César Belotti, está me desejando feliz aniversário. Obrigado, Maurão. O Roberval Silva também, né? O Val, abraço a você, Ronaldo, e parabéns ao Jorge, que Deus te abençoe. O Paulo Roberto Ramiro, santista Paulo Ramiro, também nos acompanhando hoje, obrigado pela audiência. O Vado Alves, diretor de marketing do Marília. O Wesley Ferreira, o Anderson Mosquete, o filho dele, né, o Felipe, acabou renovando com o Goiás, contrato profissional com o clube. O Paulo Ramiro está dizendo aqui, boa noite, colônia árabe da comunicação marilhense, hoje tem Santos Futebol Clube. Eu não sou árabe, pareço, viu, Paulinho, mas não sou árabe não, Ronaldo é. Vou mandar um abraço para o Nivaldo de Souza, para o Wilson Miranda, para minha mãe Lu Michele, que também está nos acompanhando, o Júlio João Pedro, boa noite, galera, hoje acompanhando o programa aqui de São Carlos, sucesso sempre. Também temos aqui, a minha mãe está desejando um parabéns para mim, obrigado mãe, um grande beijo, o Nelson Marques, tá aqui, hoje o programa é especial, parabéns Jorge Luiz, felicidades, obrigado Nelson, o Fabrício Lopes também conosco. E o Wesley Ferreira, obrigado, muita gente nos acompanhando via Facebook, a gente sempre agradece essa grande audiência nas redes sociais. Tá certo, só para encerrar o assunto do Corinthians também, o Romero está discutindo relação com o Corinthians, porque ele ganha $100 mil mês, R$370 mil em dinheiro nosso aqui, e o salário em dólar é um dos principais motivos do imbróglio que envolve o caso, o Corinthians e o jogador o Corinthians querendo reduzir a questão. O Corinthians já sinalizou antes, até uma semana atrás, não tinha nem conversa mais para renovação. Hoje já meio que cedeu algumas situações e já fala numa possível renovação, mas por enquanto nada de Romero no time. Nós vamos para o intervalo comercial, na volta o assunto é Marília Atlético Clube, voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano.
Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Vamos começar a falar com os assuntos locais. E o Jorge tem todas as informações de Marília Atlético Clube, né, Jorge? Isso, Ronaldo. Hoje, segundo dia de trabalho, né, de pré-temporada no Marília Atlético Clube, visando o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, o Sub-23, que começa no dia 6 de abril, mas a estreia do MAC é só no dia 14 contra o Vossen, lá em Assis, um domingo às 10 horas da manhã. Isso, é claro, se não houver alteração aí nos jogos, né, por conta dos mandantes terem até amanhã para enviar à federação o dia e o horário que pretendem jogar aos finais de semana, né? O MAC já tem essa situação definida, já entregou para a federação que quer as partidas no Bento de Abreu, sexta-feira às 8 da noite. Lembrando que os jogos da 4ª Divisão acontecem apenas aos finais de semana, então o MAC quer as sextas às 8 da noite e a gente espera que os outros adversários também já definam a sua situação para conhecermos a tabela de fato oficial a partir aí do final desta semana. Bom, Ronaldo, segundo dia de trabalho, né? Hoje, aliás, o primeiro de forma efetiva no campo. Ontem apenas um bate-papo com os jogadores, né? 32 apareceram, né, para esse primeiro dia. Hoje já um trabalho com bola, trabalho mais físico no campo do Otávio Simonaio, mas a boa parte desses atletas está ainda em um período de observação pelo técnico Ricardo Costa, que até o momento, até mesmo já 3 jogadores vieram, mas já numa situação para ficarem de maneira definitiva. Esses já assinaram pré-contrato. Um deles é o volante Cita Júnior. A gente pode até colocar as imagens aí, o Nicolas, do Cita Júnior, jogador de 22 anos, revelado pela Ponte Preta. Ele que jogou de 2013 a 2015 na Macaca, jogou em 2016 na Ferroviária, 2017 no Noroeste e o ano passado defendeu o Taquaritinga na Bezinha e também chegou a jogar pelo São José do Rio Grande do Sul. Aí é um jogo até contra o MAC, né, em 2017, que o MAC venceu por 1-0, aquele golaço do Marcondelli. O Cita Júnior estava nessa partida, né, o MAC ganhou o jogo. O volante aí que jogou em 2017 pelo Noroeste, tem 22 anos. O ano passado estava no Taquaritinga e foi mesmo uma indicação do técnico Ricardo Costa. E o engraçado, Ronaldo, é que o Cita Júnior, no site da Matonense, no Facebook, ele está como reforço da Matonense. Inclusive com a camisa do clube e tudo mais, né? Tirou foto e tal. Mas a informação que a gente tem é que ele estava já treinando na Matonense, mas ainda não tinha assinado o pré-contrato com o clube de Matão. E aí as informações que nós temos é que o que foi prometido lá não estava sendo cumprido, ele acabou deixando o clube de Matão para acertar com o MAC. É um dos atletas, então, que assina pré-contrato com o Alves Celeste para a disputa da 4ª Divisão. Ele já está na cidade e já iniciando também esse trabalho, né, físico, essa pré-temporada visando a última divisão do estadual. Podemos tirar aí? Você quer comentar alguma coisa ainda, Ronaldo? Eu quero sim, Jorge. O Marília faz bem no sentido, Jorge, de só anunciar jogadores depois que está tudo assinado, para evitar que aconteça isso que aconteceu com o Cita Júnior. Sai bonitinho, camisa do clube e tal, não sei o que, como reforço, daqui a pouco o cara não está mais, né? Porque não foram cumpridas as razões que levaram ele a defender o time. Então faz bem o MAC nesse sentido, falar, olha, o fulano está aqui, o ciclano está aqui, porque já assinaram um contrato, um
pré-contrato, no caso? No caso do clube, eu acho que esse é o procedimento padrão, né? Uhum. Agora, cabe a nós tentar antecipar essas informações, né? Então, Sim. do clube, eu acho que está na dele, até um trabalho mais responsável, né? Você anunciar só a partir do momento da oficialização de um contrato, né? É claro que mesmo com um contrato assinado, né, Ronaldo? A gente sabe muito bem que mesmo com um contrato pré-contrato, né? Isso daí, se o jogador bater o pé, que não quer jogar, quer ir embora e tudo mais, é aquela situação. Você não vai manter um cara que não quer ficar no seu clube. Né? Você já não tem muitos recursos para gastar. E você não vai manter um cara que não quer ficar aqui, né? Então, a gente sabe que também isso não segura nada. Mas acredito que no caso até do Cita Júnior, né? E dos outros que a gente vai citar aqui, até acho que não só a questão da camisa do Marília, mas também trabalhar com o Ricardo Costa, que nos últimos 3 anos, né? Fez excelentes trabalhos. Campeão com a Portuguesa Santista em 2016, vice com o São Bernardo em 2017, chegou até a semifinal com o São José. Então, é um treinador gabaritado e que muita gente tem um respeito muito grande na Bezinha. Bom, Cita Júnior, outro jogador, Ronaldo, que também chegou a ser anunciado pela Matonense, apareceu no site oficial com a camisa do Clube de Matão e que acertou o pré-contrato com o Marília, é o meia Helder, jogador de 22 anos, jogou no Taquaritinga também, a exemplo do Cita Júnior, jogou no Taquaritinga o ano passado, já tinha jogado outras edições da Bezinha, já é um jogador rodado nessa última divisão. Em 2017 defendeu 15 de Jaú, em 2016 o Jabaquara e também passou nesse período aí nas categorias de base do Red Bull e do Desportivo Brasil. E é um jogador também indicado pelo técnico Ricardo Costa, o atacante Helder, né? O atacante Helder, de 22 anos aí, o jogador natural de Ribeirão Preto, é mais um atleta que vem para ficar de forma definitiva no Alves Celeste. Bom, são 2 jogadores de Taquaritinga. Como que teve o Taquaritinga? Não passou da primeira fase, Taquaritinga. Vixe Maria, não pelo passou. amor de Deus, não fala um negócio desse. Não, Taquaritinga não passou da primeira fase do ano passado. Meu Deus. É difícil, Ronaldo, você... É claro que a gente acha que os melhores jogadores estão naquelas equipes que chegaram até as fases finais, né? Nem sempre isso acontece, mas eu acredito que assim, até pelo fato desses atletas estarem inativos, eu acho que, como eu disse, os melhores talvez virão daqueles estaduais que ainda estão em andamento, mas você precisa ter uma espinha dorsal. Eu acredito que esses jogadores façam parte dessa espinha dorsal, que até mesmo ontem você perguntou ao Ricardo Costa, né, quanto que ele já pretende ter uma espinha dorsal, e ele mesmo ainda não sabia precisar uma data. Então essa é a situação também do jogador o Helder. O terceiro atleta que assinou o pré-contrato, Ronaldo, ele tem apenas 20 anos e jogou a Bezinha do ano passado pela Inter de Bebedouro. É o centroavante Lucas Souza. Ele fez 8 gols na Bezinha do ano passado, ele que estava no futebol carioca, né? Ele na temporada retrasada estava no Tigres do Rio de Janeiro, atuou pela primeira vez no futebol paulista, marcou 8 gols pela Inter de Bebedouro. Só que tem um detalhe aí, Ronaldo, ele já assinou um pré-contrato, segundo a informação que eu apurei lá no Marília, ele já tinha rescindido com a Inter de Bebedouro, só que no site da federação ainda não consta essa rescisão. Ele tem contrato vigente com a Inter de Bebedouro até dia 25 de julho. Mas me parece que é uma situação que a própria Inter de Bebedouro já dá como certa a não permanência do atleta e apenas uma questão talvez burocrática para que haja rescisão e aí ele de fato possa ser anunciado no Marília, apesar do pré-contrato já assinado. Então, são esses 3 jogadores que o Marília já tem certos praticamente, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer num futuro bem próximo ainda, mas são esses 3 jogadores que já vêm com o intuito de integrarem o elenco do MAC para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Tá certo. Mandar um abraço aqui para o Vinícius Ferreira, para o Nivaldo de Souza, o Christian Cabrini, grande Christian, o Alexandre Lopes, mandando um abraço para você, Jorge, pelo aniversário, e o Edson Brasilino também. Ok. Bom, Ronaldo, em relação aos jogadores que estão em avaliação, agradecer os abraços, obrigado mais uma vez. Ontem 32 atletas apareceram, hoje pouco mais de 40, só os 3 que a gente citou agora que estão de forma definitiva, o resto será observado ainda pelo técnico Ricardo Costa. E é claro que dentre esses atletas que serão observados, cabe aqui a gente comentar um pouco, Ronaldo, em relação aos jogadores que jogaram do MAC, que jogaram o Campeonato Sub-20 Paulista do ano passado, que não tinham idade para jogar a Copinha desse ano.
que são os casos aí do goleiro Ian, dos zagueiros Rafael Garuti e Zé Roberto, do lateral direito Caio Pérez, do volante Marcão, do meia Vitinho e dos atacantes Denner e Igor. Esses atletas, Ronaldo, diferentemente daqueles que disputaram a Copinha, os da Copinha eles poderão entrar numa outra lista que não será daquelas 26 permitidas pela federação. A lista B ela é ilimitada e pode integrar jogadores que jogaram, tiveram contrato amador, né, nos últimos 6 meses com o clube, que jogaram uma competição oficial. No caso desses jogadores sub-20, se eles tivessem ainda contrato com o Marília, Ronaldo, eles poderiam se enquadrar também nessa questão da lista B. Só que como a maioria dos contratos terminou no final de dezembro, no comecinho, né, ou final de outubro, então se o técnico Ricardo Costa for utilizar um desses nomes que eu citei, eles já vão entrar na lista principal de 26 nomes. E desses nomes, Ronaldo, eu sinceramente não vejo o aproveitamento de muitos daqui. Talvez aqui, a grosso modo, os 2 zagueiros, ou um deles, o Rafael Garuti ou o Zé Roberto, eu acho que são 2 bons zagueiros, mas até conhecendo um pouco do perfil do Ricardo Costa, de ter vários jogadores no limite da idade da Bezinha, eu não sei se os 2 serão aproveitados pelo Ricardo Costa. Eu acredito que pelo menos um deles fará parte do elenco. No ataque, o Denner e o Igor, o Igor volta de uma lesão, né? Ficou machucado um bom tempo de ligamento, talvez não consiga mostrar seu verdadeiro futebol. Acho que é um jogador que tem qualidade, mas não sei se também para a Bezinha. O Zé Roberto, Jorge, não te cortando, Sim. já te cortando, ele estava onde, o Zé Roberto? Ele estava com uma lesão de ligamento também, ele se machucou. Mas ele depois que ele estava de ligamento, ele continuava em Marília? Continua aqui em Marília. Porque é um bom zagueiro, Bom, né, Jorge? bom zagueiro, também acho. Né? Tanto ele quanto o Rafael Garuti. Acho que são os dois grandes zagueiros que o MAC tem da base, com um futuro muito promissor, né? Os 2 vão fazer aí 21 anos nessa temporada. Mas eu sinceramente não acredito que os 2 possam ser utilizados. Acho até que poderiam ser utilizados, mas não sei, confesso que eu não sei. No ataque, aí, o Denner e o Igor, o Denner é um atacante mais de velocidade, não tem muita técnica, é um jogador mais velocista, ainda não sei qual o estilo de jogo do Ricardo Costa, é um jogador que pode ser aproveitado. Não sei do Igor, até pelo fato de ter ficado muito tempo aí, recuperação de uma lesão no joelho também. E aí você tem o goleiro Ian, que acho muito baixo para o gol, acho que ele é um bom goleiro até, mas eu acho que ele é muito baixo, não sei se viria para ser uma segunda ou uma terceira opção, não sei se caberia, se enquadraria nesse quesito. Acho que o volante Marcão e o lateral direito Caio Pérez, acho que não vejo aí talvez uma possibilidade desses 2 brigarem por uma vaga no elenco da Bezinha, isso falando daqueles 26 nomes, né? Então, o meia Vitinho também, que ia muito bem com o Daniel Sabino, um jogador de mobilidade interessante, um jogador muito tático, recompõe muito bem a marcação, mas talvez você encontre opções melhores no mercado. Então, é difícil, eu não sei se muitos desses jogadores sub-20 serão aproveitados, Ronaldo. É uma pena, mas como eles já não fazem mais parte da lista B, eu acho que dificilmente teremos aí talvez de 3 a 4 estourando aí desses que eu citei, que estão nessa situação, que disputaram o Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado. E além deles, tem também os jogadores que participaram da Copinha, né, Jorge? Que independe de... Da Copinha, Ronaldo, eu acho que assim, num primeiro momento, pelo fato do Ricardo Costa já deixar bem claro que ele vai trazer jogadores que estão em outros estaduais, que estão em andamento, eu acho que essa lista B vai ser muito importante para as primeiras rodadas, porque você pode inscrever os jogadores, por exemplo, se o Marília quiser inscrever todos os jogadores que foram inscritos na Copinha desse ano para a Bezinha, ele pode, sem custo algum e sem entrar na lista dos 26 nomes. Ele pode utilizar os 26 nomes. Só que nas partidas, pelo regulamento, você só pode utilizar 5 jogadores nessas condições. Então eu acredito que esses atletas sejam mais importantes para as primeiras rodadas, em que o MAC vai estar naquele processo ainda de negociação com atletas que estavam em andamento em outras competições, porque a gente já disse aqui, tanto a Série A2 como a Série A3 do Campeonato Paulista, a primeira fase dela vai se encerrar agora no dia 31 de março.
Então, o Max só vai estrear no dia 14 de abril. Então, vai ter quase 2 semanas aí para negociar, trazer o atleta já pronto fisicamente para jogar pelo MAC. Então, Ronaldo, acho que observando até a Taça São Paulo, sinceramente, não há muitos nomes que você possa vislumbrar brigando por titularidade no time da Bezinha. Acho que também que você tem muitos desses jogadores que eu vou citar o nome agora, que ainda tem mais 1 ano de Taça São Paulo, ou seja, ainda vão fazer 19 anos nesse ano, Ronaldo. Então, é mais difícil de você imaginar de um clube como o MAC, que vai brigar pelo acesso, utilizando muitos jogadores com 18, 19 anos, né? Sim. Então, são os casos aqui dos jogadores que já estão aqui em Marília, né? O lateral direito, o Luiz Felipe, o lateral esquerdo, o Maurício, o goleiro André, o zagueiro Gustavo, o lateral esquerdo, Mauro Silva, e o atacante Lucão. O Lucão, inclusive, tem mais 2 anos de Taça São Paulo. Muito novo, né? Muito novo. Então, a gente não sabe até que ponto esses jogadores podem ser úteis para o elenco de forma efetiva. Acho que vão ajudar nesse começo de pré-temporada, porque eles podem ser inscritos e aí você vai trabalhando um time, né, com um número bom de atletas para essa pré-temporada, mas efetivamente a gente não sabe. O zagueiro Gustavo tem mais 1 ano de Copa São Paulo também. Então, você tem alguns jogadores aqui, Ronaldo, que tem mais até 1 ano de copinha. Então, fica até meio difícil de você imaginar que eles serão utilizados com frequência, mesmo numa relação de banco de reservas para os jogos da Bezinha. Mas acho que são jogadores que podem compor. E tem um meia que jogou no MAC, na copinha, o meia Eduardo Canhoto, bom jogador. Não sei se está pronto para a Bezinha, mas eu acho que é um jogador para ser lapidado e para ser bastante observado. Acredito que o Ricardo Costa já tem algumas informações, porque no mais seria o Lucas Santos, né, o Lukaku, que agora está lá em Portugal, né, acertou com o Braga. De resto, você olhar para a Copinha e falar que o MAC vai manter uma base para disputar a 4ª divisão é difícil, né? Porque realmente você tem jogadores que não sei se aguentariam o ritmo da Bezinha, né? Até o nível físico, né? O MAC não tinha alguns jogadores de boa estatura, mas não era um time assim tão forte fisicamente, né? Então não sei se para essa divisão. Mas o fato é que eles estão sendo observados e a gente, é claro, vai acompanhar também para saber o que o Ricardo Costa pretende com esse pessoal, tanto do Sub-20 do ano passado quanto da Copinha desse ano. Ok, dito isso, não temos tempo para mais nada. Vamos para a nossa sessão de abraços. Vamos lá. Bom, um abraço feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, feliz aniversário, feliz essa musiquinha não tinha ouvido ainda não, né? Eu, Jorge. Parabéns pra você. Foi a turma lá na técnica. Agradecer. Para você. Agradecer a todos, né? Ao Nicolas, ao Magrão, à Thalita, ao Paulo Campos, ao Gordon, enfim, a todos que trabalham lá e mantém o nosso programa no ar, né? Porque sem eles a gente também não estaria aqui, né? Um grande abraço. Eu agradeço mesmo a todos de coração aí por fazerem esse trabalho, por fazerem também, ajudarem a fazer o programa andar. Sem dúvida. Parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, viu? Eu agradeço, Ronaldo. Também queria aproveitar, é meu aniversário, mas também queria mandar um abraço para uma pessoa muito especial que também faz aniversário nesse 12 de fevereiro, que é o meu pai, Jorge. Né? Meu pai também faz aniversário nesse 12 de fevereiro. Queria mandar um grande beijo a ele, dizer que o amo muito, né? Amo também muito a minha mãe que está nos acompanhando via Facebook. Então, desejar esse abraço especial ao meu pai, né? Que também faz aniversário nesse mesmo dia que eu. E só aproveitar, mandar um abraço para o Fabrício Lopes, também está me desejando parabéns, o Wilson Gino, o Dr. Fábio Vilaça Guimarães Filho nos acompanhando, o Dimo Denese, o Rogério Mendes, o Eliandro Elias e minha mulher aqui, minha esposa, a Marli também, parabéns, está desejando feliz aniversário, também a amo muito, um grande beijo, agradeço a todas as felicitações dadas aqui durante o nosso programa aqui via Facebook, foram muitas mensagens e eu agradeço de coração cada uma delas. Você falou que é aniversário do seu pai, um abraço para ele, mas você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Ronaldo, é difícil, né, dizer, né? Quantas vezes você ouviu isso quando você era criança, Jorge? Você gosta mais do seu pai ou da sua mãe? Não tem, né? Esse é um tipo de amor que você não tem como mensurar, Ronaldo. Não tem como dividir, é muito grande, né? É muito grande para os dois. Né? É a mesma coisa no seu caso de você tem 2 filhos, né? Eu perguntar de qual filho você gosta mais, né? Acho que não existe isso. Eu gosto mais do Ronaldinho. E eu gosto mais da Angélica como filha. Você entendeu, Jorge? Dessa como maneira. Filha é o Ronaldinho. Agora como eu entendi. Angélica.
Essa você escapou bem. Escapei. Mandar um abraço para o Alain Bandeira, também está aniversariando hoje, o Alain Poxa Bandeira. vida, só gente boa faz aniversário em fevereiro, hein? E a Rosângela também, lá na Secretaria de Esportes, fazendo aniversário hoje também, Jorge. Tá? Então, muito carne de vaca essa data de 12 de fevereiro, né, Ronaldo? Vamos mudar essa data, Jorge. Vamos mudar essa data aí para o ano que vem, tá certo? O programa Com a Bola Toda fica por aqui, retornando ao vivo amanhã, às 18 horas, com o Jorge mais velho já amanhã. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.